Boa noite a todos. Projeto Desmitificando Direito começando aqui presencialmente e pela internet, depois quem vai estar assistindo e que vocês também possam rever. Essa iniciativa é do Jornal Estado de Direito e da Livraria Saraiva. Acontece há quase 8 anos, esse ano completa 8 anos o projeto, realizando mais de 200 palestras, chegando quase a 300. E é com muita satisfação que eu recebo novamente aqui meu colega, amigo, pessoa que eu admiro bastante, trabalha na área de direito administrativo especial na questão do serviço público, que é o Diego Marques. Ele fez mestrado em Direito na Unisc, é professor na Urcamp em São Gabriel, veio de longe para compartilhar conhecimento, e é uma grande satisfação que mais uma vez eu posso assim, compartilhar essa experiência com vocês aí, né? A ideia do tema hoje de abordar é desmitificando a impossibilidade do serviço de servidor público estável perder o cargo em razão da avaliação periódica de desempenho. Eu não quero me alongar, mas o livro de presença está passando. Agradeço a todos que estão presentes. Diego, muito obrigado pela tua presença. Para a gente é super importante que esse espaço aconteça, e agradecer a Karina que está aqui hoje do lado, representando a Saraiva e concedendo esse espaço. Seja bem-vindo. Deu? Bom, pessoal, boa noite. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela Carmela pelo convite. Pessoal, vou falar com vocês aqui hoje a respeito de um dispositivo muito interessante na Constituição Federal. É o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal. O que diz esse artigo? O que diz esse dispositivo? Ele diz o seguinte: o servidor público estável, ele pode perder o cargo em razão de, primeira hipótese, sentença judicial condenatória; segunda hipótese, processo administrativo; e terceiro, por meio de avaliação periódica de desempenho, no qual se garanta defesa, agente de defesa do sujeito que está sendo avaliado. Na verdade, essa temática, na verdade, aqui eu vou colocar mais com vocês, vou expor as variantes e os pontos mais importantes dessa temática, mas já vou esclarecer que, a esse respeito, eu vou mais colocar são questões, questionamentos e perguntas para vocês, tendo em vista que esse tema ainda não está devidamente respondido, esclarecido e devidamente pacificado no ordenamento jurídico pela doutrina brasileira. Por quê? Porque realmente é uma questão muito tormentosa, muito difícil de ser aferida. Eu digo que essa questão, ela, de certa forma, ela é muito semelhante com aquilo que se fala a respeito dos direitos sociais, da possibilidade de serem exigidos pela via judicial. Se fala muito desses direitos sociais, como educação, cultura, saúde, pela possibilidade desses direitos serem exigidos pela via judicial, mas se tem muitas dúvidas, muitos questionamentos a respeito disso, se desrespeita, se não se respeita, se respeita ou não alguns direitos fundamentais. Pessoal, primeira pergunta: quem aqui é servidor público? Quase todo mundo, é isso? Bom, pessoal, só para esclarecer, eu também sou servidor público municipal. Não sou estável. Em 1º de dezembro, se ocorrer tudo bem, se meu estágio não me for desfavorável, eu adquiro a estabilidade. Mas também sou servidor público e vou falar para vocês aqui nesse momento, enquanto servidor público, enquanto conhecedor, um pouquinho, claro, são quase 3 anos que eu tenho lá de prefeitura, conheço já um tantinho, um pouquinho assim de administração pública, de serviço público. Isso me permite falar um pouquinho, né? Pessoal, esse tema da avaliação periódica de desempenho para servidor público estável, a curiosidade que eu tenho a respeito dele surgiu certa vez quando eu e uma outra colega, nós líamos uma legislação, e lá num certo inciso dizia que o servidor público estável pode perder o cargo por meio de avaliação periódica de desempenho. Eu, sinceramente, assim, eu tive uma certa dúvida, tive o desejo de conhecer mais a respeito do tema, tendo em vista, né, que a estabilidade é um direito constitucional que, na verdade, sedimenta a questão da continuidade do serviço público no Brasil, né?
Só que essa questão, esse inciso constitucional, ele estava, a meu ver, principalmente, ele é negligenciado, ele é desconhecido por grande parte das pessoas, e se não é devidamente desconhecido, ele é, pelo menos, pouco explorado. Esses tempos, questão de 10 dias, uma semana atrás, o Luiz Roberto Barroso foi sabatinado, não é, pelo Congresso Nacional, pelo Senado. E ele, falando a respeito da Constituição Federal, ele diz que a Constituição brasileira é uma grande... Ele trata de várias questões, de inúmeras questões. A Constituição só não traz a pessoa amada em 3 dias. E é verdade, ela tem tantas questões, tantas temáticas, tantas questões estão ali referidas que muita coisa passa despercebido sem ter o devido aprofundamento. E eu penso que esse dispositivo se insere dessa questão. Pessoal, a estabilidade, e eu falo enquanto servidor público, é um direito de suma importância, só que como qualquer direito ele está sujeito a deturpações. Na área trabalhista, que claro, não tem nada a ver tem pouco a ver com o que nós falamos aqui, na área trabalhista, quando um sujeito se elege dirigente sindical e passa a gozar daquela estabilidade lá da CLT, eu conheço inúmeros casos de pessoas que a partir daquele momento da estabilidade passaram a abusar daquele direito, passaram a não mais desempenhar o seu serviço como deveria. E nós sabemos que, na verdade, muitos servidores, quando passam a usufruir da estabilidade, isso em qualquer grau de poder, em qualquer órgão, qualquer esfera do poder público, essa estabilidade faz mal para esse sujeito. Por que faz mal? Porque todos aqueles seus deveres enquanto servidor, seus deveres enquanto profissionais passam a ser negligenciados. Mas essa estabilidade prevista na Constituição é um direito muito interessante, porque a estabilidade, hoje em dia, segundo a Constituição Federal, ela é adquirida pelo servidor público que, após 3 anos de efetivo exercício daquele cargo, depois de avaliado durante esses 3 anos no desempenho de suas funções, né, ele vem a obter um parecer favorável ao final e adquire então essa estabilidade. E a partir dessa estabilidade, como eu já disse, ele pode perder esse cargo por 3 hipóteses: sentença condenatória, processo administrativo e justamente essa terceira hipótese que nós vamos tratar aqui, que é a avaliação periódica de desempenho. Ocorre, pessoal, que a estabilidade constitucional, a estabilidade do servidor público, a Constituição de 1988 ela não inova substancialmente. Desde a Constituição de 1934, nós temos uma previsão dessa estabilidade do servidor público. Lá nessa Constituição de 1934, dizia assim, que o servidor público concursado, depois de 2 anos de efetivo exercício, adquire estabilidade. E além desse servidor público concursado, qualquer sujeito que ingressasse na administração pública e permanecesse mais de 10 anos também adquiriria a estabilidade. A Constituição de 46 também trouxe uma disposição semelhante, com 2 anos de pré-requisito para que um servidor concursado adquirisse estabilidade. E, de outro lado, estabeleceu que todos os sujeitos que estivessem há mais de 5 anos no serviço público, seja por que forma tivessem ingressado no serviço público, eles também fariam jus a essa estabilidade. Só, pessoal, que atualmente, na Constituição Federal de 1988, lá na sua redação original, nós tínhamos um prazo de 2 anos para a aquisição dessa estabilidade. E esses 2 anos, com a redação original, ela não necessitava que esse servidor se submetesse a uma avaliação periódica, né, de desempenho. Ele automaticamente, ao final dos 2 anos, ele adquiriria essa estabilidade. A questão da avaliação periódica somente ocorreu e foi inserida no ordenamento jurídico a partir da Emenda Constitucional 19, de 1998. Em que sentido essa emenda constitucional ela inovou o ordenamento? Ela inovou no seguinte sentido: ela, pretendendo fazer essa reforma administrativa, ela colocou vários dispositivos, principalmente inseriu o princípio constitucional da eficiência administrativa, colocou para 3 anos a validade, colocou para 3 anos o período de estágio probatório e inseriu justamente esse inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal.
propondo, então, trazendo essa questão da avaliação do servidor público para 3 anos. Só para distinguir, a Constituição Federal, atualmente, né, ela diz que quem, no momento da promulgação da Constituição, tivesse mais de 5 anos de serviço público, adquiriria, não é, a estabilidade no serviço público, independentemente de concurso. Mas essa estabilidade, ela não confere efetividade a esse servidor. Portanto, esse servidor que ingressou anteriormente, adquiriu estabilidade por meio de 5 anos de serviço público, ele não é efetivo no serviço. O que significa isso? Ele não goza dos mesmos direitos e prerrogativas que os demais servidores. Portanto, se os demais servidores são concursados, têm aquela estabilidade dos 3 anos aferíveis por meio de estágio probatório, estão sujeitos a um plano de carreira, a benefícios decorrentes da sua função, esses sujeitos que adquiriram por meio dos 5 anos lá da Constituição de 88 não têm dessa mesmo benefício. Mas, pessoal, para ser bem simples e para trazer essas dúvidas que eu tenho a respeito que nós temos a respeito da avaliação periódica do servidor público estável, a primeira questão que eu tenho para falar é o seguinte: a própria Constituição Federal, explicitamente, ela diz o seguinte: essa avaliação periódica do servidor estável, ela somente será feita mediante a edição de legislação de lei complementar federal regulamentando essa matéria. Existem legislações, eu digo no âmbito inclusive de municípios, que fazem e trazem essa possibilidade do servidor público ser demitido, perder o emprego por avaliação periódica de desempenho, mas enquanto não houver uma lei federal, uma lei da União regulamentando essa matéria, é impossível que ocorra essa possibilidade de demissão. Então, hoje, em face da inexistência de uma lei que regulamente essa questão de ser possível ou não a demissão do servidor público estável, hoje não é possível que isso ocorra, tendo em vista a inexistência dessa lei. Só que, pensando a respeito disso, inclusive eu pergunto para vocês, eu me questiono, que tipo de critério poderia ser utilizado numa legislação dessa espécie para aferir o rendimento e o trabalho de um servidor? Eu pergunto, inclusive, para vocês, imaginemos assim um médico, um dentista, um profissional da saúde que seja. Que tipo de critério nós podemos utilizar para esse profissional para ver se ele está sendo efetivo, se ele está trabalhando de uma forma adequada ou não? Alguém teria uma ideia? Assim, seria o que? Quantidade de atendimento? Seria número de cirurgias? Seria o que? Eu vejo que essa lei complementar federal, que é possível que se discute a possibilidade dessa lei, ela encontraria uma dificuldade prática muito grande de ser aplicada, de ser concretizada, em razão dessa impossibilidade, dessa dificuldade de você eleger critérios seguros para aferir a produtividade de um servidor. E outra questão, eu não sei se nas demais esferas de governo, de Estado, acontece isso, mas no âmbito do município eu vejo muito forte a possibilidade de uma avaliação dessa natureza ser utilizada com outros propósitos, ser desviada da finalidade dessa lei. Todos sabemos aí que em vários âmbitos do governo, do Estado, do município onde eu trabalho, o servidor público ele está sujeito a pressões de ordem política, de interesses pessoais, de interesses que não são interesses públicos. E vocês imaginem você disponibilizar uma legislação que permita que todo mês, que bimestralmente, que semestralmente, aquele servidor que, digamos que esteja sendo firme nas suas convicções, firme no seu posicionamento, ele seja avaliado por seu andamento do seu trabalho. Então, essa legislação que regulamentaria esse inciso 3, de certa forma, ela é uma faca de dois gumes. Primeiro, porque ela possibilita uma deturpação e enfraquecimento do Estatuto da Estabilidade.
Mas, do outro lado, o que a gente não esquece, o que a gente não deixa de dar devida importância, ela vem introduzir toda uma questão e uma discussão de eficiência e eficácia do serviço público. Avaliando justamente esse servidor público estável, periodicamente, a respeito do trabalho que ele venha a desempenhar. Mas, para sintetizar, e já nesse sentido de trazer questionamentos, trazer questões para a gente discutir aqui, eu vejo que esse dispositivo constitucional ele é muito interessante e ele é muito importante, porque ele possibilita, então, justamente um debate, uma discussão a respeito da efetividade e a respeito da produtividade de um servidor público estável, já estabilizado. Ele permite, então, ou permitiria essa aferição dessa produtividade desse servidor. Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer isso, ele possibilita, possibilita a existência de, não sei se perseguições seria a palavra correta, mas a existência de análise de juízos de depreciação do caráter profissional de certos servidores aí. Pessoal, a questão, na verdade, essa questão da avaliação periódica de desempenho é uma questão que segue em aberto. Ela não foi normatizada, não houve essa lei complementar ainda em razão da dificuldade que existe em torno do tema. Mas é uma questão muito interessante. De repente, daqui a algum tempo, quando essa questão da efetividade do serviço público, da eficácia do serviço público seja melhor mensurada, eu acho que ela deve entrar na pauta aí para a gente discutir melhor. Pessoal, bem sinteticamente, o tema é esse aí, eu me coloco à disposição para a gente começar a discutir, a debater esse tema que ainda tem muito pano para manga aí, pessoal. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Alô. Eu tenho procurado agradecer, Diego, essas considerações iniciais e eu tenho procurado sempre estimular a participação de vocês para que a gente tenha um debate rico e que a gente retire os medos mesmo de fazer uma consideração, uma crítica. E com isso eu também consegui vários parceiros, né, para estimular essa participação espontânea, mas também sensibilizada. Então eu estou com alguns livros aqui que eu quero sortear para aqueles que se interessarem em começar a fazer as perguntas. Um deles é o Saberes do Direito e Direito Empresarial 1, que é do Alessandro Sanches, que é professor da LFG, inclusive é coordenador do curso dessa área. E está publicado pela Saraiva. Não sei se alguém já pensou em alguma pergunta. Já? Vou passar aqui então. Diz o teu nome, porque a gente está gravando. E parabéns aí pela iniciativa. Boa noite. Meu nome é Luiz Fernando, sou funcionário do Tribunal de Justiça. E assim como eu, acho que tem vários colegas que estão aqui hoje nessa palestra em função justamente do boletim de avaliação, né? E nós temos a cada boletim que apresentar 12 palestras, cursos e o que for possível para conseguir a pontuação para promoção. E como tu disseste, eu acho que o boletim de avaliação ele serve tanto para macular o funcionário quanto para promover aquele funcionário que é incompetente, né? Porque dependendo da avaliação da chefia dele, os nós são feitos pelas chefias, né? Ele pode depor contra o funcionário, mas também pode favorecer aquele funcionário incompetente, né? E eu creio que, não sei se em algum âmbito do funcionalismo público existe, não sei se tu tens conhecimento, de alguém que já foi demitido em função do boletim de avaliação. Tá. Assim, ó, obrigado pela pergunta. Qual é o teu nome mesmo? Luiz Fernando. Não, Luiz Fernando é o seguinte, eu vou só fazer uma distinção aqui. Essa questão da avaliação periódica de desempenho do inciso 3, ela não está normatizada ainda, mas nada impede, por exemplo, Luiz Fernando, que lá na tua legislação, do teu regime jurídico único, lá na tua legislação como servidor, tem assim, constitui falta grave ou constitui falta média, ou sei lá, outro tipo de falta, o servidor público negligente ou ineficiente ou que não faz aquilo que deveria fazer. Então, na verdade, o sujeito que é, digamos hipoteticamente, se alguém for realmente, não fizer o seu serviço, ele
hoje, embora não exista uma regulamentação desse inciso 3, ele está sujeito. Ele está sujeito a que seja iniciado um processo administrativo e que, com base naquela legislação que rege a situação dele perante o Estado, ele seja responsabilizado. Então, digamos lá que na minha legislação do meu município, o servidor público reiteradamente negligente, que não faz o seu serviço, ele cometa uma falta grave e que isso sujeite ele à demissão. Nesse caso, ele é possível sim que seja demitido. Eu, sinceramente, pelo menos no âmbito municipal, eu conheço servidores que, por não serem eficazes, não serem assíduos, inclusive, não comparecerem no serviço, são demitidos. Eu conheço. Eu só vou deixar claro uma questão assim, ó, essa questão do inciso 3 da avaliação periódica de desempenho para estáveis, ela difere um pouco, ela difere bastante, aliás, do procedimento administrativo, que é punitivo, na verdade, né? Porque ela é feita periodicamente, independentemente de qualquer provocação, digamos assim, que seria o caso do inquérito, da sindicância ou do processo administrativo. Mas com certeza existem no âmbito municipal, posso te assegurar que isso existe. O que há também no meio judicial ocorre muito a reintegração quando é configurado o caso de perseguição. Aí política, pessoal, perseguição de uma forma geral. E a gente sabe que, como tem uma frase popular que ela é muito... Ela é um dito popular, mas ela é muito sábio, né? Que existem pessoas que suportam vários tipos de pressões, né? Mas se tu quiseres saber quem ela é, dê a ela poder, né? Então, há pessoas que quando têm o poder, elas exageram, extrapolam um pouco naquilo. Então, algumas decisões judiciais contemplam isso e dizem assim, não, esta punição aí foi feita em caráter político, unicamente político, então se reintegra esse sujeito. Então, realmente, eu conheço vários casos, pelo menos no âmbito municipal, onde servidores se enquadram nessa situação que tu disseste aí. Se for configurado ou desrespeito a um direito à ampla defesa, ou coisa assim, processo administrativo, ou até mesmo a perseguição, é perfeitamente possível a reintegração. Eu, por exemplo, trabalho lá na prefeitura onde eu trabalho, eu desempenho também atribuições de controle interno, né? Então, você imagina assim, um servidor que atue na área do controle interno no âmbito municipal e que tem essas atribuições de fiscalizar, né? É um poder de fiscalizar limitado, mas existe. Imagine se esse sujeito está em estágio probatório, ele passa a ser sujeito a toda espécie de retaliação, toda uma espécie de punição. Então, é corriqueiro, é comum isso aí. Às vezes se consegue reintegração também. Boa tarde a todos, meu nome é Fábio, sou servidor público estadual. Entrei em 2010, então eu estou em estágio probatório, nos avaliado a cada 6 meses nos requisitos de produtividade, assiduidade, disciplina, eficiência e responsabilidade, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual, Lei 10.098 de 94. Eu pergunto, o servidor estatutário, por analogia, ele não poderia continuar em algum momento também tendo essa mesma avaliação, talvez com outros critérios, uma analogia do estágio, desse estágio probatório, porque o servidor, depois de estável, ele passa por avaliações para promoções, trocas de níveis por antiguidade e merecimento, e de alguma forma a chefia faz uma avaliação do merecimento desse servidor. Se de alguma forma eu poderia ter essa avaliação análoga com o processo de merecimento, porque de alguma forma de tempos em tempos ocorrem essas promoções. Eles dizer posteriormente a estabilidade. Posteriormente a estabilidade. Você poderia fazer uma analogia com o estágio probatório, e o servidor estável ele é avaliado, acho que a cada 2 anos, 3 anos, as promoções ocorrem por antiguidade e merecimento alternadamente. Você poderia ter algum instituto, enfim, que pudesse fazer essa analogia, né? Tá, Pois não, pode falar. Pois não, pode falar. Utilizar esses mesmos critérios, enfim. Pois bem, não, a questão toda é assim, ó, não seria exatamente por analogia. O instituto que existe para aferir a produtividade do servidor posteriormente à estabilidade é justamente esse inciso 3, parágrafo 1º do artigo 41. É esse o dispositivo que existe. Qual é o senão? Qual é o único senão que existe? É que não há lei complementar regulamentando esse instituto, uma lei complementar federal.
No momento em que houver essa legislação, o Congresso, por algum motivo, achar necessário colocar isso aí, essa legislação, é possível, sim, haver esse, entre aspas, estágio probatório do servidor Estado. Então, somente esse dispositivo aí. O que acontece? Eu não sei, assim, é tudo uma questão de ponto de vista, tudo uma questão de que ponto tu observa essa questão e de que ponto tu fala a respeito dela. Mas a partir da emenda 19 de 1998, com essa inserção do princípio da eficiência, né, tu passou a ter todo um valor axiológico, valorativo, legitimando essas demissões desse servidor que, em tese, não seria não produtivo e tão eficaz, né? Mas hoje eu te digo assim, enquanto não houver essa lei complementar regulamentando essa questão, por avaliação de desempenho, nada feito. Nada feito. Tá bom? Tem um colega ali primeiro, daí já passo. Pode falar. Bom, o meu nome é Jesus, eu sou funcionário também do Tribunal de Justiça e, na verdade, acredito que se for feita uma lei que contemple cada tipo, cada espécie de atividade que é realizada pelo servidor, eu não posso comparar com um médico, com um advogado, com um juiz, com um lixeiro, talvez se consiga acabar um pouco com esse escudo que muitos servidores utilizam de que eu sou estável, então comigo não acontece nada, eu sou intocável. Na verdade, estabilidade é um direito para proteger o servidor, não para ser usado para abusos. Jesus, né? Assim, ó, eu concordo contigo, a estabilidade é um direito de suma importância para a continuidade, profissionalismo, segurança, efetivamente, do servidor público. E eu concordo realmente contigo no sentido de que, como qualquer outro direito, ele pode ser usado de forma deturpada, né, pelo detentor, pelo titular dele. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui conhece, nem que seja um caso, assim, da gente ter chegado em algum departamento, em alguma repartição pública e ter alguém que não fez o que deveria, não agiu com o devido profissionalismo, né? Eu estava comentando com a Carmela hoje mais cedo que como o servidor público eu falo porque eu também sou, o servidor público ele é importante para a realização desses serviços, do bem da coletividade, de tudo, né? Nós tivemos um professor que se chamava João Pedro Schmidt, um professor da Unisc, que tinha uma frase muito importante, que eu achava muito interessante. Ele dizia que políticas públicas importantes, medidas legislativas importantes, não surtem o devido efeito, porque lá embaixo, lá naquele sujeito que deve executar aquela medida, aquela política pública, ele aquele servidor, aquele sujeito não age da devida forma. E o exemplo que eu dei para a Carmela aqui aconteceu comigo alguns meses atrás, enquanto eu estava em férias. Eu sou advogado voluntário de um abrigo, de um asilo de idosos na minha terra, em São Gabriel, e nós estávamos interessados em saber aquela questão da dedução do imposto de renda dos valores em dinheiro doados para instituições filantrópicas. Me parece que se você doar para uma instituição filantrópica dinheiro, valores, você pode deduzir certa quantidade de imposto de renda, né? Bom, eu não sou tributarista, então eu fui me informar na Receita Federal como é que isso ocorre, durante as minhas férias. E a resposta que eu tive lá na Receita Federal foi uma resposta categórica de que essa dedução não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Aí eu havia realizado uma pesquisa superficial, mas havia na internet, levei algumas coisas lá, não existe nada disso, isso aqui não é possível aplicar. Até depois retornei ao trabalho, não tive tempo de retornar nessa temática aí, não tive tempo de voltar a solicitar essa benesse para o abrigo, não era nem para mim, não tive tempo realmente. Então, olha só, daqui a pouco há efetivamente uma legislação, uma política pública de incentivo às instituições filantrópicas, uma legislação legitimando aquela dedução, e, no entanto, ali pelo servidor público desconheceu, por uma vontade, aquela instituição, aquela fundação, aquele asilo de idosos não pôde se beneficiar daquilo. Então, o servidor, e eu digo por mim mesmo, há sujeitos que abusam dos direitos que a Constituição, que a legislação outorga para eles, né? Eu acho que nesse sentido, tu disseste muito bem, tem que haver instrumentos para aferir essa produtividade. Mas, sinceramente, eu ainda me pergunto, quais seriam os critérios para aferir a produtividade? Quais seriam, assim, para
diversas né, categorias profissionais, né? É uma dúvida que eu tenho, sinceramente eu tenho. Tem mais um livro aqui que eu estou sorteando e estou mostrando para a câmera, porque eu também quero que eles nos deem mais livros aí para dar de presente para vocês, que é o curso de Direito Administrativo do Mauro Sérgio dos Santos, editado pelo Grupo GEM, selo forense. E vou pedir para tu te apresentar e fazer a pergunta. Eu sou Fátima, do Tribunal de Justiça também. Na verdade, eu acho que até já foi respondido. Mas assim, eu queria te perguntar o seguinte, Diego, né? Se então, e não... Fala perto do microfone. E não tendo uma regulamentação desse... Mais perto que assim. E não tendo uma regulamentação, então tudo que está acontecendo então fica sendo válido em qualquer instância, seja estadual, municipal. Não há uma maneira de, digamos assim, uniformizar ou então... Sim, reprisa mesmo, porque os critérios são totalmente discricionários, né? Para avaliar ou mesmo para poder chegar numa posição maior dentro de um plano de carreira. Né? Então, existe uma padronização, até mesmo no nosso, digamos assim, os critérios são discricionários. É assim, ó, a questão de avaliação, de promoção, de ascensão na carreira fica a cargo realmente de cada entidade que tem lá. Por exemplo, a carreira do magistério estadual tem seus critérios, magistérios municipais, cada município tem o seu, né? E realmente fica a critério disso aí. Tu poderia dar um exemplo desse... Eu realmente não conheço essa legislação, essa disciplina do Tribunal de Justiça de critério discricionário que tu acha que não concorda? Poderia dar? Eu acho que em alguns momentos se torna discricionário. Por exemplo, na escolha de artigos, quando a gente escreve artigos, por exemplo, tá? Então, são artigos em jornais de grande circulação, ou revistas científicas específicas de direito, ou se alguém é formado em administração, nesse sentido. Mas aí, por exemplo, o que se considera jornal de grande circulação? Vai depender, né? Um artigo, por exemplo, eu escrevi um artigo, uma modéstia à parte, que eu considerei muito bem escrito sobre drogas. Só que meu artigo não foi considerado um artigo que tivesse interesse jurídico, foi considerado um interesse social e não foi aceito para pontuar. Então eu estou perguntando isso, eu achei discricionário essa escolha, essa decisão, entende? Recorri e não adiantou, não foi encarado como artigo de interesse da área jurídica. Realmente é um problema que existe. Realmente tem certas situações que você, infelizmente, há muita dificuldade de se ingressar em certas situações e impedir que certas avaliações, certos procedimentos sejam feitos. Realmente não é difícil. Aí está talvez uma das dificuldades que existem em não se normatizar essa questão do inciso 3 aqui. Realmente é muito difícil você, em certa medida, em certo ponto, não vedar a discricionariedade de quem avalia, do chefe. É difícil realmente. Mas eu queria... Posso complementar? Obrigada. Eu entendo que está havendo uma certa confusão nessa... o que se rege o artigo 4º, falou, né? Inciso 10, que tu está fazendo referência, com o sistema de avaliação dos órgãos públicos. Vamos supor que eu tenho... Hã? Esse sistema não é a mesma coisa que a avaliação para promoção. Mas... Exatamente. Dentro do nosso órgão público, eles têm um critério. O executivo deve ter também os deles. Então, é diferente. Esse sistema aí que tu está falando não tem nada a ver com o critério nosso. Não, mas tudo bem, são questões diferentes, mas entram no mesmo na discussão, porque na verdade são avaliações periódicas que o chefe do servidor público faz. Então, por exemplo, essa discussão que ela colocou da discricionariedade, ela está inserida dentro desse plano de carreira, mas é uma discussão que ingressa também aqui, porque imagina que seja regulamentada, seja feita essa lei e seja regulamentado esse inciso 3. Na verdade, em certa medida, e em algum momento vai acontecer essa discricionariedade do servidor que pode desagradar alguém. Eu acho que, não, com certeza, a situação dela é outra, mas se insere dentro dessa discussão porque envolve a aferição de qualificação, de produtividade, imagino, de alguém que vai ser muito semelhante ao que está aqui. São situações diferentes, porém semelhantes. Sim, semelhantes, mas semelhantes.
Você sabe que, na verdade, a Di Pietro, ela, ao falar desse inciso, ela diz que, para ela, esse inciso ele não dispõe de grande importância, porque a demissão do servidor que não faz nada, que não trabalha, ele pode ser feito por meio de processo administrativo, né? Mas eu vejo que o Constituinte colocou ali, o Constituinte derivado colocou, né? E, portanto, ele está abrindo a porta aí para que seja feita uma legislação no sentido de avaliar esse sujeito estável, trazendo uma nova situação aí, né? Então, realmente é um inciso bem controverso. A gente tem mais 20 minutos para aproveitar, assim, para vocês fazerem perguntas, e até se tu quiser aproveitar esse tempo, colocar alguma coisa que tu acha importante, vou passar para a colega e vou pegar o livro ali de Direito Eleitoral, que é um presente aí pela participação de vocês, da editora Ímpetus. A minha colocação e o meu temor é que essas avaliações periódicas dos planos de carreira comecem a surtir um determinado efeito. Daqui a pouco o servidor não alcança 2 notas suficientes, ou 3 notas suficientes em anos consecutivos para uma promoção, e ele entra nessa categoria de poder ser excluído do serviço público porque não alcançou o mínimo para a promoção. Talvez esse venha a ser um caminho possível para a utilização desse inciso, né? Aquele servidor que por um motivo ou outro não concorreu à promoção ou não alcançou a média mínima de pontos para uma promoção, uma avaliação de merecimento, não alcançou o número mínimo de títulos por 2 ou 3 avaliações seguidas, bom, aí ele fica sendo taxado como um servidor desleixado, enfim, aquele servidor que objetivamente pode ser excluído do serviço público por critérios não mais subjetivos, mas, bom, 3 avaliações, se pode ter um critério objetivo para sua exclusão do serviço público. Talvez este seja um caminho hipotético futuro, e essas avaliações sejam uma forma de começar a se aferir produtividade dos servidores através da promoção hoje, mas quem sabe no futuro, incerto, não é? Se pode vislumbrar uma aplicação para esse ensino. O maior conceito que eu vejo nesse inciso, ele está relacionado ao espírito da emenda constitucional que inseriu ele na Constituição brasileira. Essa questão de passar a discutir e a exigir eficiência do serviço público, eu acho que é um conceito importante que vem aí, né? Me parece que a maioria aqui são servidores do tribunal, mas eu vejo que da realidade de onde eu vivo, de onde eu trabalho, existem muitos sujeitos assim, que comprometem realmente a eficácia e a eficiência de um serviço público. E esses sujeitos assim, se sentem deitados em berço esplêndido, assim, não tem a mínima preocupação com aquele sujeito que vai buscar o serviço público, né? Com certeza, como tu disseste, é um dispositivo a ser amadurecido, mas que até o presente momento ele não decolou ainda aí. Mãe, pega pra mim. Passa o microfone aqui pra... Isso, vai passando aí. Isso, pode passando pra lá. Isso, pode passar. Vamos fazer um trabalho coletivo. Obrigada. Boa noite, meu nome é Vitor, também sou funcionário servidor do Tribunal de Justiça. E eu queria fazer só uma observação com relação a essa lei complementar. Essa lei complementar, por certo, ela é uma lei nacional. Ela tem que ser de caráter geral, vai ser genérica, portanto, né, ela vai entrar num detalhamento maior do que deveria ser a Constituição, que já é, por uma questão nossa, brasileira, extremamente detalhada, mas a lei complementar deverá descer a uns detalhes um pouco mais específicos, né? Mas deverá ser uma lei nacional. Por outro lado, a avaliação, como eu venho do magistério, minha formação inicial é magistério, era professor, a gente sabe que a avaliação, se ela não tiver objetivos bem mensurados, ela se presta a uma subjetividade, às vezes,
que pode causar danos. Ao invés de avaliar, tu vai prejudicar aquele objeto, né? aquela pessoa ou aquela coisa que tu está avaliando. Então eu entendo assim que, na verdade, essa lei nacional ela deverá ser posteriormente complementada com leis estaduais, que aí sim vão entrar em questões mais específicas, critérios, né? E aí, como a colega falou ali, quanto mais objetivo, mais ela vai ser funcional. Terá que ser uma lei funcional. E uma outra coisa também que me surgiu até de perguntar para ti, é com relação a uma certa diferença que surgiu com essas mudanças constitucionais entre o estágio probatório e a estabilidade. Me parece que é um descompasso atualmente, né? Pois é, essa questão do estágio, da estabilidade, mas me parece que já foi pacificado, né? Coincide exatamente, né, o período de um com o outro, o estágio probatório e a avaliação, né? Me parece, se é que me recordo bem, que o estágio probatório ficou em 2 anos, né? E a estabilidade em 36 meses. Eu sei que há uma controvérsia aí com relação a isso. Pois é, mas salvo engano, né? O que eu tenho conhecimento é de que foi pacificada essa questão, que coincidiu o prazo das mesmas, né? Não, pelo que eu... A questão ficou no ar. Ficou no ar, então. Eu acho que pode aproveitar esses minutos para fazer uma Pessoal, alguém mais? Parece que tem apenas 10 minutos mais, eu vou ter que partir em seguida. Resido longe, né? Eu acho que basicamente a questão é essa aí, é uma questão tormentosa, né? E vamos só recapitular aqui que não se aplica a questão dos empregados públicos, né? Porque esses aí não têm estabilidade, né? Pelo menos aqueles empregados que não adquiriram aquela estabilidade lá dos 5 anos, lá na Constituição de 88. E é uma questão muito interessante. O serviço público e o servidor público, né, como sujeito que desempenha essas atribuições do Estado, ele é merecedor, né, de todas essas prerrogativas, esses privilégios não, né, mas todos esses direitos aí, né. Mas eu acho que todo direito ele pode ser usado de forma deturpada, aí, de uma forma não correta. E eu acho que esse inciso aí, eu acho que ele vai ingressar numa pauta, numa agenda de discussões aí no futuro, a fim de mensurar essa questão toda aí. Em síntese, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Agradeço pela atenção, pelas perguntas, pelos questionamentos, né? E eu acho que é isso aí, né, Carol? Eu sempre tiro uma foto, não sei se alguém tem interesse em fazer mais alguma pergunta, aproveitar. A gente sempre faz aquela foto e coloca no final lá, não sei se alguém já olhou seu rostinho na página 31. E eu vou convidar vocês, antes de a gente fazer a entrega, o Diego mora em São Gabriel, então ele veio de lá, são 7 horas mais ou menos de viagem, bom, 5 horas, né? Mas com o trânsito hoje foi 5. E retorna ainda hoje para a cidade dele, que ele trabalha amanhã, mas veio aqui hoje fazer esse debate conosco. E eu acredito que a gente tem que assim, sempre estar fomentando mais essa oportunidade de discussão e de trazer casos práticos, né? Porque a dificuldade maior é a gente sair do mundo das leis, essas genéricas, e qual é a dificuldade hoje de se criar legislação estadual, né? Para que as coisas fiquem mais claras, para que não haja abuso de poder, para que não haja discricionalidade, né? Assim, essa discricionalidade usada de uma maneira, às vezes, arbitrária, né? De não pontuada corretamente. E eu acredito também que o caminho é essa Câmara aí e vocês, né? A gente está... o Diego está escrevendo, vocês estarem participando e a gente estimulando também o pessoal que elabora as leis, fazerem com que eles criem lá, normatizem, regulamentem, façam regulamentos internos, estimulem que o tribunal, né, principalmente aqui do Estado, crie uma sistemática que vire modelo para o país, né? Porque se o Rio Grande do Sul é vanguarda em tanta coisa boa, né? Por que não fazer uma maneira para que garanta uma avaliação assim, real, né? Não subjetiva, mas com critérios firmes ali,
para que também o servidor não seja prejudicado numa avaliação que acabe sendo parcial, né? No caso, por exemplo, publicar um artigo no site, vou dar o site do jornal, né, Estado de Direito. O site ele tem a divulgação em outros países também, então não é só uma questão regional, né? As pessoas que estão vendo hoje essa palestra, por mais que a gente esteja presencialmente aqui, virtualmente, depois isso se multiplica para milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, hoje ainda a gente não faz o sistema de EAD, mas a gente pensa em fazer. Tenho conversado com universidades para que vocês também possam assistir de casa, tenham o login, tenham essa comunidade, esse conforto, né, de assistir em casa. Mas é lógico que é muito importante a gente sair de casa, né, e ocupar esses espaços públicos, porque é na troca de vivência que a gente pode chegar a novos pensamentos, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade hoje, a gente dividir um pouco essas experiências para que a gente não fique pensando sozinho, sofrendo às vezes com questionamento sozinho. Então aqui pelo menos a gente democratiza isso e de uma forma informal mesmo, né, acessível, porque os palestrantes também já encaram esse trabalho de uma maneira mais informal, desengravatada mesmo, né? Então eu quero agradecer muito a presença de vocês. Mês que vem já tem palestra, né, sobre direito autoral e essa dinâmica toda. Inclusive, um dos palestrantes é o Jorge Renato Reis, né, que foi professor meu e do Diego no mestrado, e vai estar também contribuindo aqui o admirável mundo dos direitos intelectuais, né. Ele e um outro professor também vão estar aqui, agora que me fugiu o nome. E a gente tá assim, com vocês, tá procurando construir. Eu peço que vocês procurem me escrever, mandar e-mail dizendo temas, né? Às vezes eu estou lá do outro lado do estado, eu estou em outro lugar, mas eu sempre, assim, é muito importante para mim esse retorno de vocês. A gente às vezes tem que adequar o horário, tem alguma dificuldade, mas a gente quer, assim, sempre fazer o melhor, né? E para fazer o melhor, esse nosso diálogo, e vocês irem me incomodar mesmo, assim, no sentido de, tem que fazer aquele tema. E é importante isso, porque só assim a gente pode estar melhorando. A gente ainda tem um problema de espaço, né? Que, infelizmente, o Praia de Belas acabou com o nosso espaço do papo jurídico, mas a gente fica feliz de ocupar esse espaço e está sempre cheio. E eu fiquei pensando que às vezes vocês não fazem a reserva por e-mail. Eu digo, Diego, eu recebi algumas reservas, mas eu sei que eles vão, né? A gente já se conhece há tanto tempo, então a gente sabe que pode contar um com o outro e que vai prestigiar uma pessoa que vem de tão longe para estar dando uma mensagem, um esclarecimento. Então é muito importante, assim, essa nossa relação, né? E a gente não é perfeito, mas a gente quer fazer o melhor, né? E dentro dessas possibilidades também, com o tempo, melhorar esse espaço aqui, ter mais cadeira, mais conforto e transmitir ao vivo mesmo, né? Que ainda não conseguimos, mas é a nossa meta. Então eu encerro agradecendo o Diego mais uma vez, e o certificado está aqui, e parabéns. Por favor, Diego Marques, tracinho ali, o hífen, 2007, @hotmail.com. Tá? Então, para quem está na internet, o e-mail é Diego Marques, com S, tracinho, 2007, né, o hífen, 2007, @hotmail.com. Mandem perguntas para ele, acho que é bem importante, assim, até aqueles que não se sentiram à vontade por uma questão, talvez, bem pontual, porque mexe mesmo com a individualidade de cada um, né? Vai saber quem é que está avaliando, daqui a pouco o cara que está avaliando está aqui do lado e a gente não sabe, né? Então eu entendo também essa restrição, assim, de se expressar também, né? Mas eu acho que é importante que vocês aproveitem e conversem com o Diego, quem está aqui, quem está na internet. Antes de entregar, então eu pediria, assim, vocês fiquem no lugar que estão, mas levantassem, o Diego vai desse lado aqui e a gente faz aquela foto. Tá bom? Obrigado e uma salva de palmas aí para vocês.
Diego, isso. Vamos juntar todo mundo. Assim, eu vou tirar essa foto. Pode juntar aqui. Eu vou subir na cadeira para não cair, mas eu vou fazer aqui. Tá todo mundo pronto aí? Olhão bem aberto. Agora deixa eu fazer uma panorâmica aqui. Vamos ver como é que foi. Ficou bonito. Obrigada, gente. Olha só, a mãe vai ficar aí e eu vou levar ela na rodoviária. Tá? À vontade. Tchau.